Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade no nosso estudo da Bíblia, ainda no primeiro livro de Reis, capítulos 15 e 16. No capítulo passado, 14, a gente viu que Roboão morreu e deixou o seu sucessor, o seu filho, Abias. E diz assim: no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias se tornou rei de Judá. Isso significa que Jeroboão ainda reinava em Israel do norte, né? E o nome de sua mãe era Maaca, e filha de Absalão. Abias era neto de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido, ou seja, Roboão, né? Vocês vão ver que tanto Israel como Jerusalém estão mergulhados em idolatria, em lascívia, em injustiça social. Tudo isso que causa o afastamento de Deus, né? As pessoas perdem inclusive a noção de ética, perdem a noção de moralidade, né? E aqui, meu irmão, vocês vão observar ainda que vai sempre haver guerra entre eles, né? Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido, porque não tinha consagrado seu coração como Davi, seu antecessor ou predecessor. Davi era, vamos dizer assim, a régua, era o exemplo, né? Era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, por amor a Davi, o Senhor, o Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor, fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fez o que o Senhor aprova, embora tenha cometido aquele pecado lá na questão de Urias, do adultério com Batseba, né? E aí, houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias, ou seja, entre Israel do Sul, Judá e Benjamim, e Israel do Norte, né? As outras 10 tribos. E Abias fez tudo que o Senhor reprovava. Isso vai ver que é uma característica comum entre esses reis aqui, né? E Abias descansou com seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi sucessor dele. E no 20º ano ainda de Jeroboão em Israel, né, Asa tornou-se rei de Judá. Reinou por 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filho de Absalão. Esse aqui já era bisneto de Absalão, né? Trineto de Davi. Lembra que Absalão era filho de Davi, que ele morreu pendurado lá pelos cabelos no galho de árvore lá na guerra, né? Joabe matou. E aí vem uma coisa interessante. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Asa seguiu os preceitos de Davi, né? Expulsou do país os prostitutos cultuais. Havia aqueles prostitutas, né, que prestavam cultos sexuais nos templos de Azerá, de Moloque, né? Desfez todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou a depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e queimou no Vale de Cedron. Embora os altares idosos não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor prata e ouro, os utensílios que seu pai e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado. Baasa é o sucessor de Jeroboão, tá? Era o sucessor de Jeroboão. E aí vocês vão ver que os demais acontecimentos do reinado de Asa, suas realizações, estão todos escritos nos livros históricos de registro dos reis de Judá. Asa sofreu uma doença nos pés quando descansou com os seus pais, antepassados, né? Foi sepultado com ele na cidade de Davi. Seu sucessor foi Josafá, seu filho, né? E vocês vão ver que está escrito aqui: Asa fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Isso é muito importante. Assim como nós devemos sempre procurar fazer agradar ao Senhor, mesmo aquilo que nos custe, né? Porque muito mais custoso é a distância do Senhor na nossa vida. E aí Nadab, filho de Jeroboão, torna-se rei em Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá.
reinou por 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova. Está escrito no livro da Bíblia. O Senhor reprova. Andando nos maus caminhos de Jeroboão, seu pai, né? Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e matou Nadab, né, em Gibeton, que é uma cidade filisteia. Durou pouco. Enquanto Nadab e todo o exército de Israel sitiavam aquela cidade, Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa em Judá e foi seu sucessor. E aí assim assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão, como Deus tinha mandado o profeta falar, que a família de Jeroboão seria toda destruída, né? Falou pelo profeta Aías, né? Isso aconteceu pelo pecado de Jeroboão, havia cometido, induzido o povo, que o rei tinha que guardar as leis. Qual era a lei? A lei de Deus, a Torá. E ele levou o povo, ele é responsável, levou o povo à perversão. Tá? E aí houve guerra entre Baasa e Asa, rei de Israel, durante o período do reinado deles. E aí, meu irmão, Baasa, no 3º ano do reinado de Asa, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tisa e fez outra vez o que o Senhor reprova, né? Fez o que o Senhor reprova, está escrito aqui no final. E aí a palavra do Senhor veio contra Baasa através de Jeú, filho de Anani. Eu levantei do pó e eu tornei líder de Israel para o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão, fez que o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa do pecado deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo com que fiz com Jeroboão, ou seja, ia varrer a família de Jeroboão da face da terra. Cães comerão os da família de Baasa, que morreram na cidade, e as aves do céu se alimentarão os que morrerem no campo. E aí, meu irmão, minha irmã, Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor e destruiu a família de Baasa. E aí sucedeu no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou por 2 anos. Zinri, um de seus filhos, comandava metade de seus carros de guerra, conspirou contra ele. Ele estava em Tisa naquela ocasião e embriagou-se e assassinou. Vocês vão ver que a história de Israel do Norte é uma história de idolatria, de assassinato, de conspirações. Não havia paz, né? E assim como sentou no trono, Elá eliminou todo mundo. E Zinri destruiu a família de Baasa toda. Zinri destruiu toda a família de Baasa, como o profeta Jeú havia prescrito. E aí, meu irmão, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tisa. E aí, reinou 7 dias em Tisa, Onre, comandante do exército, rei sobre Israel, e todo o exército saíram e sitiaram Tisa. Quando Zinri se viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real, incendiou o palácio em torno de si e morreu queimado, se suicidou. E fez o que era mal. E aí começa o reinado de Onre em Israel. O povo dividiu-se em 2 facções, olha só, 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, a outra metade apoiava Onre. Mas os seguidores de Onre revelaram-se mais fortes que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onre se tornou rei. No 30º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onre se tornou rei de Israel, reinou por 12 anos, 6 deles em Tisa. Por 70 quilos de prata comprou de Seme a coriandro de Samaria, onde construiu uma cidade e chamou de Samaria. Ou seja, a cidade de Samaria foi comprada e por causa do nome Semer foi dado o nome de Samaria, que era o proprietário da colina. Porém fez o que o Senhor reprova. Onre fez o que o Senhor reprova. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate. Vocês vão ver que Jeroboão é sinônimo de reprovação do Senhor, né? E aí, Onre morreu, né? E assume Acabe, rei de Israel. Acabe era terrível. Reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele era considerado terrível, horrível, né?
casou-se com Jezabel, filho de Etibaal, filho de Sidones, né? E tem aquele fato que ele comprou uma vinha e mandou assassinar o dono da vinha porque não queria vender, né? Durante seu reinado, Eiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces, custou a vida seu filho mais velho, Abirão. E Acabe fez o que era mal e foi o pior deles todos, segundo a Bíblia fala. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos conduzindo sempre, meu irmão, a fazer o que sobre a prova. Deus nos abençoe. Amém.